Quando os próprios filhos finalmente romperam o silêncio e revelaram o que realmente acontecia por trás das portas fechadas de sua luxuosa mansão, o mundo deveria ter tremido. O homem cuja voz aveludada era, para milhões, o principal símbolo do Natal e do aconchego familiar, revelou-se um tirano frio e calculista. Sua esposa buscava refúgio no fundo de um copo, enquanto os filhos terminavam suas vidas em centros de reabilitação, sem conseguir superar os traumas psicológicos. Mas o mais assustador nessa história não é o que ele fazia com sua família, mas sim como a sociedade reagiu quando toda essa verdade suja veio à tona. Bing Crosby não era apenas um cantor de sucesso e estrela de Hollywood. Ele se tornou a personificação palpável da norma americana, que soava como segurança. O mito público simplifica tudo em baladas natalinas, bondade e a velha e boa América. Mas a realidade é muito mais complexa. Sua figura é importante como um modelo cultural de homem que aparenta ser extremamente gentil, mas mantém tudo sob controle de ferro. Para entender como ele fez a nação voluntariamente entregar-lhe o poder sobre seu conforto psicológico, é preciso voltar àquela época em que a música popular ainda não conhecia o som do silêncio. Ato 1. Voz sem caos. No auge dos anos 20, a cultura de entretenimento em massa dos Estados Unidos ressoava com um volume ensurdecedor. A indústria, herdeira das tradições do vaudeville clássico e dos primeiros music halls, exigia dos artistas um esforço constante. Para capturar a atenção do público em grandes salões barulhentos, os cantores tinham que trabalhar no limite de suas capacidades físicas. Declamavam os textos em voz alta, gesticulavam com vigor e articulavam cada palavra ao máximo. O vocal da época era construído sobre uma emoção aberta, direta, que precisava alcançar até as últimas fileiras da galeria. Era uma arte de pressão direta, quase agressiva, sobre o espectador, onde a força da voz era diretamente proporcional ao talento do artista, e o silêncio no palco era considerado um fracasso profissional. Em outubro de 1929, o mercado de ações americano sofreu um colapso catastrófico, encerrando para sempre a era da despreocupação e dando início à década da Grande Depressão. O cenário social do país mudou em questão de meses. O espaço público foi tomado por ansiedade, manchetes de falências em massa, desemprego e uma tensão constante no ar. Nas ruas, ouviam-se os gritos dos vendedores ambulantes, os megafones dos líderes sindicais e os boletins de notícias alarmantes. Nesse ambiente de instabilidade social total, o antigo estilo estridente da música popular começou a provocar não mais entusiasmo, mas irritação surda no público. As pessoas não queriam mais ser bombardeadas do palco com exigências de atenção para sofrimentos teatrais alheios. Foi nesse contexto histórico que a voz de Bing Crosby começou a soar regularmente nas ondas do rádio americano. Ele oferecia ao público uma realidade auditiva completamente diferente. Em vez da pressão habitual do palco, dos alto-falantes fluía um barítono suave, compassado e envolvente. Crosby cantava como se lá fora os bancos não estivessem quebrando e as fábricas não estivessem fechando. Sua apresentação estava completamente desprovida de agitação, pânico e dramatismo exagerado. O cantor não tentava abafar o ruído da época, ele o ignorava metodicamente. Ele oferecia aos ouvintes uma imperturbabilidade demonstrativa, quase desafiadora, que, em meio à crise econômica, começava a ser vista não como indiferença, mas como um importante ponto de ancoragem psicológico. Para milhões de americanos, cuja realidade cotidiana consistia em longas filas por sopa gratuita e medo constante de despejo, essa voz tornou-se uma ferramenta funcional de estabilidade. Crosby não clamava por protestos sociais, não cantava hinos de luta contra a pobreza e não tentava expor as feridas da sociedade. Seu repertório era dominado por baladas sentimentais, retratos otimistas e melodias simples. Mas foi essa normalidade destacada e conservadora que se tornou o produto cultural mais procurado da época.
As pessoas ligavam o rádio não para descobrir a verdade sobre o mundo cruel, mas para obter um refúgio seguro dele. O rádio se transformou na única coisa previsível do dia, uma voz calma que não tinha pressa. A aparição de Crosby mudou a própria estrutura das relações entre a estrela e o público. Antes dele, um artista popular sempre permanecia uma figura inatingível, sob os holofotes e separada do público pelo fosso da orquestra. A estrela exigia distância e reverência do público. Crosby desloca o foco da admiração distante para a ilusão de total cumplicidade. Graças à entonação uniforme e à ausência de pressão vocal, o ouvinte começava a sentir que aquele homem não estava se apresentando diante de uma multidão sem rosto, mas sentado na sala de estar, conduzindo uma conversa privada, a um braço de distância. Essa proximidade auditiva artificialmente criada gerava nos ouvintes uma sensação extremamente confortável de conhecimento pessoal com o intérprete. O rádio em si, nos anos 30, era um meio de comunicação de massa fundamentalmente novo, que pela primeira vez penetrava diretamente no espaço privado e doméstico das pessoas. Políticos, como o presidente Franklin Roosevelt com suas famosas conversas ao pé da lareira, rapidamente perceberam essa característica e a usaram para gerenciar os humores públicos. Bing Crosby desempenhava uma função semelhante na esfera do entretenimento em massa. Ele se tornou uma espécie de instituto não oficial de terapia social. Seu canto reduzia o grau de ansiedade coletiva tão eficazmente quanto os programas governamentais. Por trás dessa suavidade sonora, escondia-se um poder colossal sobre o estado emocional da sociedade. Quando uma pessoa voluntariamente permite que sua voz entre em sua casa todas as noites, ela entrega a você o controle sobre sua sensação de segurança. O sucesso dessa abordagem também se explicava pelo fato de que essa voz não exigia do ouvinte nenhum trabalho emocional em resposta. O drama teatral tradicional, a ópera ou o blues raiz inicial faziam o público empatizar, passar por um catarse, gastar seus próprios recursos internos. No auge da Grande Depressão, a maioria dos cidadãos comuns simplesmente não tinha esses recursos livres. Imagens radicais provocavam apenas cansaço. Crosby oferecia uma arte com um limiar de entrada zero. Sua performance era impecavelmente uniforme, sem mudanças bruscas de volume, sem rompantes de desespero ou êxtase. Era uma linha horizontal sonora, que no contexto de uma sociedade exausta significava não vazio, mas o pulso constante de um organismo saudável. Paralelamente, Crosby formou um novo padrão de comportamento masculino público. Em meio a líderes políticos agressivos e oradores barulhentos da época, ele transmitia um tipo de confiança masculina que não precisava demonstrar força. Era a imagem de um homem que controlava a situação tão plenamente que nem precisava elevar a voz. A calma do cantor era percebida como prova irrefutável de que a velha e boa América, com seu modo de vida habitual, não havia desaparecido, apenas se escondido temporariamente. A sociedade precisava de uma figura de patriarca confiável, que com sua mera presença garantisse que tudo, no final, ficaria bem. A indústria do entretenimento reconheceu instantaneamente o potencial comercial dessa entonação tranquilizadora. Estúdios de cinema, redes de rádio e gravadoras começaram a construir um sistema monolítico em torno do artista. Em meados dos anos 30, Bing Crosby deixou de ser apenas um intérprete popular e se tornou o eixo estruturante do show business americano. Vendendo relaxamento, ausência de conflito e aconchego, ele formou um dos monopólios mais estáveis e lucrativos da história da cultura pop. Sua voz foi oficialmente reconhecida como o padrão nacional de conforto, e seus discos vendiam em tiragens que garantiam a sobrevivência da indústria mesmo nos anos econômicos mais difíceis. A cultura de massa da época prontamente simplificava o fenômeno Crosby, mascarando o mecanismo de seu trabalho. O público queria acreditar que a leveza do palco era uma extensão direta de seu caráter, uma propriedade orgânica de um homem bondoso.
Surgiu o mito público persistente de que bastava ao artista se aproximar do microfone no estúdio e abrir a boca para que um som perfeito fluísse sem o menor esforço. A aparente descontração tornou-se o principal produto, escondendo de forma confiável um sistema complexo de controle profissional e técnico. A ilusão de naturalidade foi construída de forma tão impecável que o público se recusava a ver isso como trabalho. No entanto, a fisiologia da voz humana impõe suas regras rígidas. Cantar suavemente, de forma confiante e relaxada diante de uma grande orquestra de palco é acusticamente impossível. Um som suave e não projetado inevitavelmente se perderia em meio aos instrumentos de sopro e percussão. A escola vocal clássica exigia tensão nas cordas vocais, justamente porque era a única maneira de fisicamente levar o som ao ouvinte. Para cantar como Crosby cantava, permanecendo audível para milhões, o artista precisava deixar de confiar apenas nas capacidades de seu próprio corpo. A suavidade de sua apresentação, tecnicamente, não poderia existir no vazio. Para que essa voz tranquilizadora soasse sem caos e tensão, era necessário reestruturar completamente o próprio mecanismo de interação do homem com o som e encontrar um instrumento que assumisse a função de controle sobre o espaço. Ato 2. Intimidade como tecnologia. Até meados dos anos 20, o processo de gravação de som era um verdadeiro teste físico tanto para os artistas quanto para os engenheiros. Nos estúdios, enormes cornetas acústicas obrigavam os vocalistas a literalmente gritar. O som era registrado no disco apenas pela pressão da onda de ar sobre uma membrana rígida. Os cantores ficavam a alguns metros do equipamento de gravação, tensionavam o diafragma, abriam a boca ao máximo e forçavam cada nota até o limite de suas capacidades. Quando, em 1925, os engenheiros introduziram um microfone elétrico na prática de estúdio, muitos não sabiam o que fazer com ele. Inicialmente, a maioria dos artistas, acostumados à estética barulhenta do vaudeville, continuou a usar o novo dispositivo apenas como mais um alto-falante. Eles se posicionavam diante do microfone em uma pose teatral clássica, enchiam o peito de ar e ainda tentavam conquistar a audiência com a pura potência dos pulmões, frequentemente sobrecarregando o equipamento. A chegada do microfone de estúdio sensível mudou a própria natureza física da arte vocal. A técnica não exigia mais que a pessoa se esforçasse muscularmente para ser ouvida através da orquestra. O microfone elétrico captava as menores variações do ar, registrava a respiração, o sussurro, a leve tremulação das cordas vocais e o suave fechamento dos lábios. O que na era das cornetas acústicas era considerado um defeito técnico ou um sinal inquestionável de uma voz fraca, de repente se tornou portador de uma nova e rica textura sonora. O instrumento assumiu pela primeira vez o pesado trabalho físico de entregar e amplificar o som, deixando ao intérprete a possibilidade de se concentrar exclusivamente nos mais sutis nuances de entonação, ritmo e timbre. Bing Crosby foi um dos poucos que rapidamente entendeu que estava diante de algo mais do que apenas um meio de amplificação sonora, mas de um novo instrumento musical. Ele parou de cantar como se estivesse se dirigindo a uma plateia abstrata no fundo de uma galeria teatral. Em vez disso, ele se aproximou da estrutura metálica. Em vez de projetar o som para fora, ele começou a direcioná-lo exatamente para o centro do dispositivo, como se estivesse confiando um segredo a ele. Crosby baixou a tonalidade, relaxou a garganta e incorporou ao seu canto entonações de conversa, deslizando pelas notas com uma preguiça deliberada que, no ambiente teatral clássico, seria considerada uma negligência imperdoável. Foi essa proximidade física com o equipamento que deu origem ao estilo conhecido como crooning, uma interpretação suave, insinuante, quase cantada, que não exigia que as cordas vocais trabalhassem até a exaustão. Essa mudança tecnológica gerou um efeito psicológico sem precedentes na cultura de massa. Quando a voz, gravada a uma distância tão mínima,
era transmitida por um rádio ou toca-discos em uma típica sala de estar americana, surgia a ilusão assustadoramente precisa de presença física. O ouvinte, por um momento, sentia que o cantor se materializava bem ali na sala. As vozes potentes e bem treinadas dos tenores de ópera soavam de forma artificial e estranha nos pequenos alto-falantes domésticos. Elas violavam as fronteiras do espaço pessoal, rompendo o silêncio do ambiente com uma agressividade avassaladora. O barítono suave e sutil de Crosby, ao contrário, se encaixava perfeitamente em qualquer interior. Ele não invadia o lar, mas instantaneamente se tornava uma parte orgânica dele. A tecnologia permitiu escalar a privacidade, transformando uma apresentação pública em milhões de conversas individuais e isoladas. Mas por trás dessa suavidade envolvente e melosa, sempre havia uma disciplina profissional de ferro. O que o público alegremente percebia como naturalidade e charme inatos, no estúdio exigia um controle quase mecânico, de precisão cirúrgica. O microfone altamente sensível não perdoava erros. Ele expunha impiedosamente qualquer falha na respiração, excesso de saliva na boca, irregularidade no ritmo ou o rangido acidental de sapatos. Para soar o mais natural possível no ar, Crosby tinha que controlar meticulosamente, com precisão milimétrica, a distância até a membrana. Ele se afastava automaticamente do microfone em sons vocálicos altos, para evitar a sobrecarga desagradável do equipamento, e se aproximava novamente em consoantes suaves. Esse trabalho físico meticuloso com o espaço e a respiração estava completamente oculto do ouvinte comum. O efeito de relaxamento absoluto era alcançado exclusivamente através do controle total e incessante do próprio corpo. Dominando o microfone como um objeto físico, Crosby começou a dominar de forma igualmente metódica o próprio processo de criação de gravações. Ele rapidamente percebeu que o estúdio fechado lhe proporcionava um nível de controle sobre o resultado final que nunca existia em uma apresentação ao vivo. No salão de concertos, o artista sempre estava vulnerável ao acaso. Uma nota desafinada, uma tosse na plateia, uma acústica subitamente ruim ou o humor da orquestra. No vácuo do estúdio, qualquer erro podia ser corrigido, e cada som matematicamente ajustado. Crosby passou a tratar a gravação não como um registro documental de uma música cantada, mas como a construção de um produto acústico ideal e artificial. Ele exigia dos engenheiros de som e dos músicos acompanhantes total submissão à sua única tarefa: criar uma atmosfera de serenidade doméstica estéril e impecável. O resultado foi um paradoxo único na cultura americana da primeira metade do século XX. A emoção mais íntima, mais humana e calorosa, era produzida de maneira absolutamente industrial, tecnologicamente fria. A intimidade foi colocada com sucesso na linha de produção comercial. A voz de Crosby soava em milhares de jukeboxes em cafés à beira da estrada, em rádios de pequenos apartamentos, em fonógrafos domésticos de famílias abastadas. E em todos os lugares, ela permanecia igualmente uniforme, impecavelmente suave e completamente controlada. Essa padronização em massa do conforto dava à indústria uma previsibilidade incrível. Os produtores rapidamente perceberam que a suavidade tecnicamente ajustada, desprovida de arestas, vendia muito melhor e de forma mais estável do que qualquer impulso criativo imprevisível. O público se entregou voluntariamente a essa substituição. Em uma época em que o mundo real lá fora estava cheio de ameaças econômicas e sociais, as pessoas não se importavam que a voz que as acalmava antes de dormir fosse o resultado de uma complexa construção técnica. A principal virtude era a estabilidade dessa presença sonora. Crosby tornou-se o garantidor confiável de que, ao girar o botão do rádio, o espaço se encheria instantaneamente de uma sensação de segurança. Seu crooning atuava como um suave tranquilizante acústico, no qual o domínio matematicamente preciso do equipamento
era apresentado como calor emocional genuíno. O poder sobre milhões de ouvintes era estabelecido não por meio de ditadura ou supressão agressiva, mas pela criação de uma zona isolada de conforto absoluto, da qual a pessoa simplesmente não queria sair. No entanto, para construir um verdadeiro império cultural, apenas a ilusão auditiva não era suficiente. A presença sonora, por mais convincente e envolvente que parecesse, graças ao uso magistral do microfone, permanecia invisível, sem corpo. As transmissões de rádio e os discos de vinil criaram a voz, mas a emergente Hollywood e a gigantesca indústria de revistas ilustradas exigiam de suas estrelas uma concretude visual total. Para finalmente consolidar seu status como a principal figura tranquilizadora dos Estados Unidos, essa intimidade acústica idealmente construída em condições de estúdio precisava ser embalada em uma forma física igualmente convincente. O público precisava não apenas ouvir como a segurança soava, mas também ver sua manifestação cotidiana e material. Ato 3. Construindo a descontração. Nos anos 30, Hollywood impunha um padrão visual rigoroso para o comportamento público. Estrelas como Clark Gable ou Fred Astaire apareciam nas telas e nas revistas em smokings impecáveis, fraques elegantes e cabelos meticulosamente penteados. O status de ídolo do cinema exigia uma distância rígida, destacada por uma aparência perfeita, quase inatingível. Nesse cenário conservador, a chegada de Bing Crosby parecia uma ruptura radical com o código de vestimenta corporativo não oficial. Nos sets de filmagem, entrevistas e eventos sociais, ele surgia em suéteres de tricô largos, calças folgadas, com a gola da camisa desabotoada e seu inseparável cachimbo. Muitas vezes, cobria a cabeça com um chapéu amassado, que também escondia seus cabelos precocemente ralos. Era uma rejeição consciente e demonstrativa da uniformidade glamourosa em favor da estética do cidadão comum. Cada detalhe desse guarda-roupa relaxado sustentava o mito auditivo já criado. Se o microfone permitia que a voz de Crosby soasse intimamente caseira, o suéter de tricô e o cachimbo serviam como confirmação material dessa intimidade. O cachimbo, por si só, ditava uma certa física de comportamento em cena, desacelerava o ritmo da fala, forçava pausas longas e reflexivas para acender e eliminava gestos bruscos e agitados. O suéter suavizava visualmente o contorno do artista, removendo a agressiva masculinidade do terno clássico. Crosby não parecia um ídolo inatingível de capa de revista, mas sim um vizinho abastado, saindo na manhã de sábado para pegar o jornal fresco. O público era habilmente apresentado a uma imagem de alguém sempre em estado de merecido descanso. O principal símbolo dessa serenidade pública foi a paixão pelo golfe. Revistas publicavam regularmente reportagens onde o cantor passeava calmamente por gramados impecavelmente aparados, na companhia de outras celebridades ou políticos. A escolha desse esporte foi um acerto perfeito para o personagem construído. O golfe não envolvia confronto físico aberto, suor, raiva esportiva ou gritos de equipe, como o boxe ou o futebol americano. Era um jogo da classe privilegiada, exigindo controle interno, cálculo preciso e silêncio. As inúmeras fotos de Crosby no gramado transmitiam um claro sinal social. Este homem é tão bem-sucedido, estável e tranquilo, que sua única preocupação é escolher o taco certo para a próxima tacada. Porém, por trás dessa fachada de descontração preguiçosa, escondia-se uma ética de trabalho rígida e um controle total e implacável sobre seu tempo e marca. Ser o homem mais relaxado dos Estados Unidos era um trabalho exaustivo e ininterrupto. Nos mesmos anos em que Crosby exibia uma despreocupação charmosa na tela, ele funcionava como uma corporação bem ajustada. Atuava em vários filmes por ano, apresentava programas de rádio diários, gravava discos continuamente e gerenciava rigidamente seus ativos empresariais, incluindo imóveis e participação em cavalos de corrida.
Sua aparente preguiça era produto de uma disciplina industrial de alto nível. Qualquer imagem que o cantor parecesse realmente cansado, tenso ou fora de controle era implacavelmente eliminada por sua equipe de gerenciamento. A imagem pública de desleixo era protegida com rigor pedante e não permitia acasos. Essa normalidade habilmente construída transformou-se em um produto comercial extremamente lucrativo. Crosby ofereceu à sociedade um novo tipo de herói patriarcal, altamente desejado. Ao contrário dos amantes românticos deslumbrantes da era dourada de Hollywood, ele não despertava inveja nos homens comuns, nem ameaçava seu orgulho. Para as mulheres, ele oferecia uma sensação de estabilidade doméstica absoluta. A suavidade visual de sua imagem funcionava como um camuflado perfeito para o domínio cultural. Ele não esmagava o público com sua autoridade, mas fazia com que relaxassem voluntariamente em sua presença. A negligência artificial tornou-se a principal ferramenta com a qual o artista consolidou sua monopolização do conceito de conforto americano. No final da década, o suéter, o cachimbo, o taco de golfe e o sorriso calmo fundiram-se em um construto monolítico indivisível. Crosby deixou de ser visto apenas como um cantor popular ou ator de comédias. Ele se transformou em uma encarnação tangível e material do estilo de vida previsível e seguro. Esse mecanismo meticulosamente ajustado funcionava perfeitamente em tempos de paz, oferecendo ao público a ilusão de controle total sobre a realidade. Mas logo a própria ideia de segurança americana enfrentaria um desafio de escala global completamente diferente. E a essa figura cuidadosamente esculpida de vizinho imperturbável estava destinado o papel de tranquilizante institucional para uma nação prestes a cruzar o oceano. Ato 4. O tranquilizante nacional. No inverno de 1941, após o ataque da frota japonesa a Pearl Harbor, os Estados Unidos da América entram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. A máquina estatal rapidamente inicia uma mobilização em massa, enviando milhões de jovens através dos oceanos, para condições climáticas e culturais completamente estranhas nos teatros de guerra europeus e do Pacífico. O comando militar logo enfrenta um sério problema: manter o moral dos recrutas, a maioria dos quais nunca havia deixado seus estados natais. A disciplina tradicional do exército, as marchas e a doutrinação ideológica organizavam as massas para tarefas táticas, mas não lidavam com a desorientação básica de pessoas abruptamente arrancadas de seu ambiente social familiar. O governo precisava de uma ferramenta capaz de compensar a aguda falta de normalidade cotidiana nas duras condições de frente de batalha. Em agosto de 1942, estreia o filme musical Holiday Inn, onde Bing Crosby canta pela primeira vez a composição de Irving Berlin, intitulada White Christmas. A canção não faz apelos à vitória sobre o inimigo, não tem o menor traço de mobilização ou menção aos eventos históricos em curso. É uma balada lenta e melancólica sobre copas de árvores cobertas de neve, o som de sinos e uma celebração luminosa em família, escrita do ponto de vista de alguém que relembra o passado. Inicialmente, a indústria musical não apostava muito nessa faixa, considerando-a um número sazonal passageiro. No entanto, ao final do ano, quando as tropas americanas começam a sofrer suas primeiras perdas significativas, a canção quebra todos os recordes de vendas, rapidamente se tornando o produto auditivo mais procurado entre os militares em todo o mundo. O impacto dessa gravação era radicalmente diferente da propaganda militar clássica da época. Enquanto os hinos patrióticos tradicionais exigiam do soldado tensão emocional, concentração e foco no inimigo externo, a balada de Crosby operava na direção oposta. A técnica precisa de crooning em estúdio, a entrega extremamente suave e a total ausência de agressividade vocal criavam para o ouvinte um efeito de isolamento acústico temporário. Em meio ao ruído constante das máquinas, comandos bruscos e o estrondo da artilharia,
Aquele barítono constante soava como uma anomalia. Ao ouvi-lo, a pessoa podia, por 3 minutos, se distanciar psicologicamente da realidade da guerra. A voz do artista não incitava ao ataque. Ela trazia de volta a vida civil, funcionando como um substituto portátil e acessível do lar. O Departamento de Guerra do ZIU rapidamente reconheceu a funcionalidade desse efeito não intencional. Bing Crosby deixa de ser apenas um cantor popular e se torna, de fato, um ativo estratégico do governo americano. O recém-criado Serviço de Radiodifusão das Forças Armadas faz de suas gravações a base fundamental de sua programação. Discos com suas músicas, impressos em discos especiais inquebráveis para uso militar, são enviados em massa para as bases de suprimento na linha de frente, junto com rações e medicamentos. O próprio artista regularmente se apresenta para as tropas em turnês governamentais, visitando hospitais de campanha e acampamentos militares na Europa. O aparato estatal usa metodicamente sua imagem já formada de americano relaxado e imperturbável como um meio de tranquilização em massa, capaz de prevenir o esgotamento coletivo. É nesse ponto histórico que ocorre uma transformação fundamental no status do herói. Crosby se funde completamente com a própria ideia do que motiva essa campanha em larga escala. O conceito de estilo de vida americano, um construto ideológico abstrato demais para o soldado comum na trincheira sob a chuva. Mas a voz de Crosby dava a essa abstração difusa uma forma concreta, tangível e extremamente atraente. O cantor personificava aquele idealizado, seguro e 100% previsível lar, onde nada muda, onde sempre reina a ordem e para onde cada soldado deve retornar. A defesa do país, na consciência coletiva, começou a se igualar à defesa daquele mundo sobre o qual essa voz calma cantava. Esse contraste entre a realidade objetiva da frente de batalha e a ilusão sonora consolidava para o artista um poder sem precedentes sobre o público. Os soldados estavam constantemente em um sistema hierárquico rígido, onde cada passo era estritamente regulamentado pelo estatuto, e o futuro dependia das decisões do comando. Crosby, por outro lado, transmitia absoluta, inabalável confiança e paz. Sua performance não exigia do ouvinte nenhuma ação ou conformidade com altos padrões de bravura. Era uma forma de transmissão unilateral de conforto psicológico. Bastava ajustar a frequência do rádio para receber sua dose garantida de estabilidade, embalada em uma forma musical impecável. Esse efeito tranquilizante tinha um impacto simétrico no público civil dentro do país. Para milhões de famílias que ficaram nos Estados Unidos, aguardando diariamente cartas de seus parentes convocados, ouvir as mesmas transmissões de rádio criava uma poderosa ilusão de um espaço comum e indivisível. Quando a esposa, trabalhando em uma fábrica de defesa no subúrbio americano, e seu marido, em uma base militar em algum lugar da Grã-Bretanha, ouviam simultaneamente o mesmo programa de Crosby, surgia entre eles uma ponte virtual de entonações familiares. A voz do cantor sincronizava o estado emocional de toda uma nação, atuando como um denominador universal para pessoas separadas por milhares de milhas de oceano. Ele garantia todas as noites à retaguarda que os valores fundamentais permaneciam inabaláveis, apesar da crise global. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Bing Crosby havia se tornado uma figura monumental e institucional. Sua popularidade ultrapassou para sempre as métricas usuais da indústria do entretenimento. Ele se tornou, de fato, sinônimo da norma social americana. O sucesso de White Christmas fixou por décadas sua absoluta monopolização do conceito de conforto familiar, tornando o cantor o principal guardião oficial dos valores tradicionais americanos. O público, que passou por uma experiência histórica traumática, acreditou incondicionalmente que alguém capaz de soar de forma tão convincente e terapêutica como um lar seguro para toda uma nação, era, por definição, a encarnação ideal e sem pecado desse lar.
Esse triunfo absoluto da normalidade pública exigia sua inevitável continuação lógica na esfera privada. A sociedade estava sinceramente convencida de que a imagem transmitida de tranquilidade natalina, confiabilidade patriarcal e idílio familiar refletia diretamente a vida real do próprio artista. A imagem ideal do modo de vida tradicional, que ele vendia com tanto sucesso a milhões de ouvintes através das estações de rádio estatais e filmes de Hollywood, precisava de uma confirmação interna absoluta. Mas garantir essa ordem ininterrupta e manter o status de principal pai americano na prática exigia mecanismos de controle que diferiam radicalmente da suavidade televisiva. Atrás da fachada meticulosamente ajustada de um lar acolhedor, erguia-se um sistema fechado de coordenadas, onde a aparente descontração dava lugar a regras rígidas, e a distância e a hierarquia se tornavam os principais instrumentos de controle. Ato 5. Limites do território privado. Em setembro de 1930, Bing Crosby casou-se com a atriz Dixie Lee. Na época do casamento, o equilíbrio de peso e influência pública entre eles era bem diferente do que a história viria a lembrar. Dixie Lee era uma estrela em ascensão em um grande estúdio de Hollywood, enquanto seu marido era apenas um cantor promissor se apresentando em clubes. Os jornalistas de fofocas da época até faziam piadas, chamando o jovem casal de Senhor Dixie Lee. Mas essa hierarquia familiar não durou muito. Assim que a carreira de Crosby começou a decolar, transformando-o de um artista comum em uma figura de relevância nacional, a estrutura do casamento deles passou por uma transformação radical e irreversível. Construir a imagem pública monolítica do vizinho ideal americano exigia um pano de fundo doméstico correspondente. A indústria vendia um sonho conservador e confiável, e para sustentá-lo de forma convincente, o cantor precisava de uma família patriarcal clássica. Dixie Lee gradualmente parou de atuar e desapareceu completamente do espaço público das telas de cinema. Seu status de atriz profissional foi silenciosamente substituído pelo papel funcional de esposa do homem mais popular do país. Essa transição não foi destacada pela imprensa como resultado de um conflito aberto, mas parecia uma submissão natural às leis do tempo e do gênero. Mas foi a partir desse momento que a vida privada de Crosby começou a se transformar em um território fechado, operando sob regras internas muito específicas. No estúdio de gravação, Crosby construiu um sistema de controle técnico e administrativo absoluto, garantindo resultados comerciais impecáveis e previsíveis. Ao voltar para casa, ele inconscientemente transferia essa necessidade de regulamentação total para o espaço de sua própria família. A enorme mansão do cantor, isolada de olhares curiosos por altos muros, deixou de ser apenas um local de descanso do trabalho exaustivo e se tornou uma extensão lógica do complexo do estúdio. A aparente descontração que Crosby transmitia tão habilmente pelo microfone para todo o país terminava completamente na porta de sua casa. Lá dentro, estabelecia-se um ambiente rígido e inflexível, onde cada detalhe doméstico tinha que estar em seu lugar designado, e a rotina diária não tolerava a menor improvisação. Para alguém que vendia à nação a ilusão de despreocupação, a imprevisibilidade em seu próprio território era absolutamente inadmissível. O principal instrumento de afirmação de poder nesse sistema privado não era um ditado aberto, mas uma distância emocional calculada. Crosby não precisava elevar a voz ou criar cenas teatrais para manter sua autoridade incontestável. Sua principal arma era uma frieza destacada e glacial. O cantor passava grande parte do tempo fora da propriedade, em sets de filmagem, em longas turnês, em torneios de golfe e reuniões de negócios. Quando estava com a família, mantinha uma calma que, paradoxalmente, funcionava de forma mais eficaz do que qualquer grito. Essa distância intencional deixava claro para todos os habitantes da casa que as regras eram estabelecidas por quem era menos emocionalmente dependente da situação. Para Dixie Lee,
Esse sistema de coordenadas calculado tornou-se uma armadilha psicológica surda. Ser a esposa legítima do símbolo nacional de conforto e estabilidade masculina significava a total ausência de direito a manifestações públicas de descontentamento, cansaço ou crise pessoal. Os espectadores americanos acreditavam sinceramente que, a portas fechadas, a casa de Crosby era um eterno ambiente de festa natalina, onde o anfitrião bonachão, em um suéter folgado, criava uma aura de serenidade perdoadora. Manter essa ilusão em grande escala exigia da esposa a supressão voluntária e completa de sua própria identidade. Ela ficou presa nos rígidos limites do papel de dona de casa ideal dos anos 50, cuja tarefa social era servir como uma decoração impecável e não destruir o fundamento comercial do mito de seu marido. Em condições de isolamento crônico, falta de realização profissional e vazio emocional, Dixie Lee começou a desenvolver uma grave dependência. No contexto de um lar estritamente regulamentado e frio, esse era quase o único mecanismo compensatório disponível para ela e uma forma de refúgio psicológico. A dependência tornou-se sua forma pessoal de escapar da realidade institucional, onde dela era exigido apenas presença em fotos familiares para revistas de luxo. Enquanto isso, a máquina de relações públicas de Hollywood e a assessoria de imprensa do cantor trabalhavam incansavelmente, escondendo o fato da doença do público por muitos anos. Os gerentes filtravam meticulosamente rumores, controlavam publicações e garantiam que a reputação da casa mais segura da América não sofresse nenhuma rachadura. A reação do próprio Crosby à doença progressiva da esposa caracterizava precisamente sua abordagem às relações interpessoais. Ele não via a situação como uma oportunidade de aproximação, vulnerabilidade ou revisão profunda dos laços familiares. Pelo contrário, ele tentava resolver o problema com métodos de gestão corporativa direta. Crosby contratava especialistas caros, pagava por reabilitação, criava novos horários e endurecia ainda mais o controle sobre a rotina diária da esposa. Ele agia não como um parceiro envolvido, vivendo uma tragédia comum, mas como um gestor de crises eficiente, tentando friamente eliminar uma falha imprevista no funcionamento de um complexo, mas importante mecanismo social. Em 1952, Dixie Lee faleceu de uma doença oncológica. Até o fim, a narrativa pública oficial permaneceu impecável. A imprensa americana descreveu essa morte como um final trágico, mas luminoso, de uma grande história, destacando a resistência e a nobre coragem do cantor viúvo. Milhões de fãs simpatizavam sinceramente com seu ídolo, sem suspeitar que nas últimas 2 décadas essa família funcionava não como a união de 2 pessoas iguais, mas como uma empresa fechada dedicada a manter uma imagem midiática grandiosa. A morte da esposa não destruiu essa imagem, mas apenas adicionou a ela, aos olhos do público, uma dose necessária de profundidade dramática. A partida de Dixie Lee não alterou os princípios fundamentais sobre os quais a vida por trás das portas fechadas da mansão era construída. A necessidade de poder, habilmente embalada em uma forma de calma cortês, não desapareceu. O modelo de gestão da casa, baseado em estrita subordinação e distância emocional, apenas se cristalizou ainda mais. Crosby permaneceu como o único e absoluto administrador de seu território fechado, onde o status de patriarca não exigia mais nenhuma consulta. E esse mecanismo calculado de controle total agora seria plenamente testado por aqueles que, por direito de nascimento, estavam na próxima etapa da hierarquia doméstica, aguardando o pai nos quartos das crianças. Ato 6. Hierarquia do lar. Nos anos 40 e 50, revistas ilustradas americanas frequentemente estampavam fotos meticulosamente encenadas de Bing Crosby ao lado dos 4 filhos do primeiro casamento: Gary, os gêmeos Dennis e Philip, e o caçula, Lindsay. Nessas imagens brilhantes, os meninos pareciam sempre parte de uma decoração impecável,
Vestiam suéteres de qualidade idêntica, alinhavam-se por altura sobre um gramado bem cuidado, seguravam tacos de golfe com confiança ou olhavam com reverência para o pai relaxado. Os filhos participavam regularmente de programas de rádio festivos, onde suas vozes claras e ensaiadas acompanhavam o pai em hinos natalinos. Para o público em geral, eles não eram apenas herdeiros legítimos de uma celebridade mundial, mas uma prova viva e tangível de que a imagem acolhedora do vizinho nacional tinha um fundamento real. Os filhos eram um adereço visual e auditivo crucial, legitimando o status de Crosby como o pai exemplar dos Estados Unidos. No entanto, integrar os filhos nesse mito público exigia que eles atendessem a padrões extremamente altos de um produto comercial. A enorme mansão californiana do cantor, isolada do mundo por altos muros e seguranças, não era um espaço seguro para o crescimento emocional livre, mas uma instituição fechada com regras internas rígidas. O espaço arquitetônico e social da casa era claramente zonado. Havia o território do pai, onde o silêncio absoluto era necessário, e o território das crianças, regulado por um cronograma minucioso. O artista, acostumado ao controle absoluto de cada nuance sonora no estúdio, inconscientemente transferiu essa mesma mecânica de gestão fria e corporativa para o processo de criação dos filhos. Na casa, improvisações eram proibidas, e qualquer desvio da ordem estabelecida era visto como uma infração grave. O principal instrumento de imposição de poder dentro da família, assim como no ambiente profissional do estúdio, era a distância emocional calculada. Crosby quase nunca levantava a voz ou fazia escândalos. Em vez de explosões espontâneas de raiva parental, ele usava um distanciamento frio e calculado, aplicando medidas disciplinares rigorosas de forma metódica. As punições físicas, aplicadas naquela casa, não eram feitas em estado de afeto emocional, mas como um procedimento rotineiro, quase burocrático, de restauração da ordem violada. O pai delegava uma parte significativa das funções de supervisão diária às governantas e gerentes, enquanto ele atuava como o juiz supremo, cujas decisões eram finais. Essa severidade consistente e desprovida de emoções sufocava qualquer tentativa de resistência infantil de forma muito mais eficaz do que qualquer agressão aberta, pois eliminava a possibilidade de diálogo ou perdão. O controle sobre os filhos não se limitava apenas à observância de horários e regras de comportamento à mesa. Ele se estendia diretamente aos parâmetros físicos e à aparência deles, que eram vistos pelo pai como parte integrante da marca familiar pública, sujeita a um controle rigoroso. Crosby monitorava meticulosamente o peso dos meninos. Em particular, o filho mais velho, Gary, que tinha uma tendência fisiológica a ganhar peso, era regularmente submetido a pesagens obrigatórias e dietas rigorosas. O pai frequentemente fazia comentários irônicos sobre o peso do filho durante apresentações públicas no rádio, transformando as características físicas da criança em material para piadas de palco. O não cumprimento dos padrões físicos estabelecidos não era tratado como uma peculiaridade médica, mas como uma manifestação de fraqueza pessoal e falta de disciplina. Outro mecanismo fundamental de controle era a política financeira. Crosby proporcionava aos filhos um altíssimo nível de conforto material, mas esses recursos nunca eram concedidos incondicionalmente, nem como um ato de cuidado parental incondicional. Para cada filho, foram criados fundos fiduciários especiais, cujo acesso era gerido por um exército de advogados e rigidamente regulamentado por um sistema de condições. O dinheiro nesse sistema de coordenadas funcionava exclusivamente como uma poderosa alavanca administrativa. A ameaça de retirada do apoio financeiro, congelamento de contas ou restrição de acesso aos fundos era usada para garantir lealdade e submissão, mesmo após os filhos atingirem a maioridade. As crianças se sentiam mais como funcionários da corporação do pai do que membros de uma família amorosa. Quando os filhos entravam na difícil fase da adolescência,
e sua manutenção diária no sistema doméstico começava a exigir do pai esforços administrativos excessivos, Crosby recorria ativamente à prática de internatos fechados. Um a um, os meninos eram enviados para rigorosos internatos católicos, administrados por ordens jesuítas, onde os princípios de subordinação e hierarquia eram mantidos por métodos institucionais rígidos. O distanciamento geográfico se sincronizava completamente com o distanciamento emocional. Assim, o cantor delegava efetivamente as pesadas funções de supervisão a estruturas educacionais externas, mantendo para si o status de autoridade suprema, que a qualquer momento poderia aplicar sanções severas por resultados acadêmicos insatisfatórios ou violação do regulamento escolar. Para os filhos, essa situação específica gerava uma dissonância cognitiva extremamente difícil e praticamente insolúvel. Toda vez que deixavam o território da escola fechada ou da mansão californiana, eles se deparavam com um mundo exterior que literalmente idolatrava seu pai. Passantes nas ruas, professores, jornalistas e vizinhos sinceramente consideravam Bing Crosby a personificação viva da sabedoria indulgente e da bondade americana. As crianças tinham que desempenhar diariamente o papel de herdeiros felizes do homem mais afável e acolhedor do país, enquanto retornavam a um ambiente doméstico onde esse mesmo homem exigia deles uma obediência militar inquestionável. A impossibilidade de reconciliar a imagem calorosa da televisão com a fria realidade institucional de sua própria casa os privava de referências psicológicas básicas. Eles foram privados até mesmo do direito de reclamar. A sociedade americana de meados do século XX simplesmente não acreditaria que a voz que cantava tão comoventemente sobre um Natal branco pudesse suprimir metodicamente e impiedosamente a vontade alheia. O modelo patriarcal de criação não era único para a época. A cultura incentivava a contenção masculina e via a liderança rígida da família como um sinal de alta responsabilidade social em meio à Guerra Fria. A especificidade da situação de Crosby residia exclusivamente na escala sem precedentes da fachada midiática por trás da qual esse sistema operava. Dentro desse sistema, não se incentivava a empatia emocional, mas os atributos materiais externos de sucesso. Qualquer manifestação de vulnerabilidade psicológica era vista como um defeito de caráter, a ser corrigido imediatamente através do aumento da vigilância. As consequências a longo prazo dessa abordagem institucional à criação foram extremamente destrutivas. À medida que cresciam, sem habilidades formadas de autorregulação emocional e desprovidos de um senso básico de segurança, os filhos começaram, um a um, a reproduzir os mecanismos compensatórios de sua falecida mãe. A estrutura administrativa rígida que os mantinha artificialmente na infância não criou um suporte interno sólido. Assim que eles deixaram definitivamente a zona de influência direta da mansão, essa ordem imposta desmoronou. Todos os 4 irmãos enfrentaram dificuldades extremas de adaptação social e formas profundas de dependência, que acabaram levando a estágios terminais de comportamento autodestrutivo e tragédias institucionais para a maioria deles. No entanto, a poderosa indústria de entretenimento de Hollywood conseguiu, por muitos anos, amortecer quaisquer riscos reputacionais para a estrela principal. Os colapsos públicos dos filhos, seus problemas com a lei, divórcios ruidosos e escândalos eram apresentados pela imprensa como erros típicos de uma juventude dourada ingrata, que apenas destacavam o pesado fardo do grande artista. A sociedade, desesperada para manter seu principal símbolo de normalidade, preferia simpatizar com um pai cansado e nobre, cujos filhos simplesmente não conseguiram corresponder aos seus altos padrões morais. Em meados dos anos 50, o primeiro projeto familiar de Crosby chegou ao seu desfecho lógico. A enorme casa ficou completamente vazia. Mas a era emergente da televisão em cores exigia uma confirmação visual regular de que o sonho americano ainda estava vivo, e, portanto,
A indústria do conforto precisava urgentemente construir uma nova fachada, ainda mais perfeita. Ato 7. Segunda fachada para uma nova era. No outono de 1957, Bing Crosby, aos 54 anos, casa-se pela segunda vez. Sua escolhida é a atriz de 24 anos, Kathryn Grant. Nos anos seguintes, nascem 3 filhos desse casamento: Harry, Mary Frances e Nathaniel. Essa renovação demográfica acontece exatamente no momento histórico em que o rádio clássico cede lugar à televisão em cores como principal ferramenta de influência em massa. O velho aparato de Hollywood e os microfones de estúdio perdem a antiga monopolização da atenção do público. Para manter o status de principal patriarca nacional, Crosby precisa reinventar sua marca visualmente, adaptando-a às rigorosas exigências tecnológicas da nova mídia. A televisão do final dos anos 50 e início dos 60 ditava regras completamente diferentes para a comunicação social. Exigia uma presença física regular e tangível nas salas de estar dos americanos. Enquanto o rádio permitia ao ouvinte imaginar a cena, a tela da TV precisava de uma textura concreta e impecavelmente construída. Para continuar sendo o símbolo absoluto de estabilidade, Crosby aposta estrategicamente no formato dos especiais de Natal anuais. Essas transmissões rapidamente se transformam de programas sazonais de entretenimento em um ritual institucional obrigatório, que em dezembro sincroniza as agendas de milhões de famílias americanas de costa a costa. A nova família do cantor se integra instantaneamente e sem questionamentos a essa linha de produção televisiva. A jovem esposa e os 3 filhos pequenos tornam-se participantes-chave e insubstituíveis das transmissões festivas. Eles se reúnem ao redor de uma lareira artificial no estúdio, vestem suéteres aconchegantes perfeitamente combinados e, com vozes ensaiadas, cantam hinos tradicionais. A vida privada do artista é novamente funcionalmente reconfigurada em um produto comercial em massa. A segunda família não atua apenas como um belo pano de fundo fotográfico para revistas, mas como um conjunto televisivo profissionalmente treinado. Sua principal tarefa pública é, no horário nobre, demonstrar o funcionamento impecável do modelo tradicional de lar. Esse processo de institucionalização final do mito se desenrola em meio a mudanças culturais radicais. Fora dos seguros estúdios de televisão, a tensão social cresce, surgem movimentos contraculturais, o rock and roll ganha força, e o próprio conceito de autoridade paterna incontestável é submetido a uma revisão severa. Nessas condições turbulentas, os shows de Natal de Crosby começam a funcionar como uma fortaleza visual para o público conservador. Aos espectadores é oferecida uma transmissão de uma realidade alternativa, congelada no tempo, onde as normas sociais permanecem inabaláveis, o pai de cabelos grisalhos controla a situação com confiança, e os jovens demonstram obediência e respeito impecáveis pelos mais velhos. Nos bastidores dessa nova e brilhante fachada televisiva, o sistema de gestão interna da casa manteve todos os seus princípios fundamentais, estabelecidos décadas antes. Kathryn Grant assumiu um papel funcional claramente definido. Esposa dedicada, cuja própria carreira de atriz foi oficialmente e irrevogavelmente encerrada para servir aos interesses do marido. Ela assumiu as responsabilidades de uma administradora rigorosa, garantindo o funcionamento contínuo da complexa infraestrutura doméstica da enorme propriedade, em estrita conformidade com os padrões inabaláveis de Crosby. A hierarquia doméstica permanecia tão rígida e distante quanto antes, apenas com ferramentas de controle mais modernas. A educação dos filhos mais novos no segundo casamento era baseada na mesma necessidade de ordem total e previsibilidade. Deles, era exigido o cumprimento rigoroso da subordinação, disciplina estrita e total conformidade com os altos padrões televisivos da marca. A diferença era que agora esse sistema autoritário fechado
precisava suportar regularmente o teste dos closes das câmeras modernas. As crianças não só precisavam não perturbar a paz interna do chefe da família, mas também saber transmitir, sob comando do diretor, uma alegria natural e relaxada para a câmera, confirmando assim a perfeição do conforto televisivo vendido. No início dos anos 70, Bing Crosby completou com sucesso o processo de adaptação de sua imagem à nova era histórica. Ele não precisava mais de hits musicais atuais, novas técnicas vocais ou filmes de sucesso para permanecer no topo da pirâmide social. Ele consolidou de vez seu status de monopolista incontestável sobre o próprio conceito de festa americana. O artista sobreviveu à geração que o criou e provou que uma fachada bem construída e rigidamente controlada pode resistir a qualquer transformação cultural. No entanto, essa fenomenal resistência da imagem televisiva colocava para a sociedade uma questão muito mais complexa e desconfortável. O que acontecerá com essa figura monumental quando os mecanismos de sua criação deixarem de ser um segredo? Ato 8. Segurança como indulgência. Logo após a morte física do artista, o bloqueio informativo monolítico que por décadas protegeu sua vida privada de olhares externos desmoronou de forma previsível. Sem o controle administrativo centralizado e rígido do próprio Crosby, a fachada familiar cuidadosamente construída e protegida começou a se desintegrar rapidamente. No espaço público, começaram a surgir publicações, memórias e testemunhos diretos que, com detalhes assustadores, expuseram a mecânica interna do casarão californiano. Esses textos descreviam um sistema baseado em distância emocional fria, punições disciplinares severas, regras rígidas e pressão financeira sobre os filhos. Pela primeira vez em mais de meio século, o público americano se deparou não com um vizinho simpático e sorridente de cardigan, mas com um patriarca calculista e inflexível, que governava sua casa com a implacabilidade de um diretor corporativo, não permitindo a menor demonstração de fraqueza. Esse contraste entre a imagem televisiva e a realidade documentada foi chocante. De acordo com a lógica clássica dos meios de comunicação e relações públicas, tal dissonância radical entre a marca comercial de benevolência universal e a realidade autoritária deveria ter levado ao colapso imediato de toda a reputação. Destruir a ilusão sagrada do pai americano ideal tradicionalmente resulta em rejeição em massa do ídolo, queda nas vendas e condenação pública. No entanto, o mecanismo cultural no caso de Crosby funcionou por regras completamente diferentes. A indústria fonográfica não registrou queda no interesse. As rádios não retiraram suas canções clássicas das rotações sazonais intensas e a sociedade não exigiu a anulação de seu status como principal símbolo das festas nacionais. A consciência coletiva demonstrou uma capacidade surpreendente, quase mecânica, de segmentação psicológica. Os espectadores e ouvintes conscientemente escolheram separar o arquiteto daquele edifício quente e confiável que ele construiu para eles. As pessoas acharam muito mais fácil e confortável ignorar a dureza dos métodos de produção para manter o acesso ininterrupto ao resultado familiar. Essa reação contida e moderada da sociedade destacou um acordo fundamental, mas tácito, entre a cultura americana do meio do século XX e seus principais modelos masculinos. A sociedade daquela época, que passou por experiências traumáticas e destrutivas da Grande Depressão, sobreviveu às privações da Segunda Guerra Mundial e agora vivia sob tensão geopolítica permanente em medo nuclear da Guerra Fria, não exigia de seus patriarcas vulnerabilidade emocional ou flexibilidade democrática. Pelo contrário, a principal demanda social era por confiabilidade absoluta, ordem estrutural e garantia de ferro de preservação das fronteiras externas e internas. Crosby atendeu a essa demanda conservadora de forma impecável. Sua rigidez familiar interna foi rapidamente racionalizada por uma parte significativa do público não como um defeito moral fatal, mas como um fundamento inevitável e oculto da estabilidade que ele transmitia com tanto sucesso no ar.
A rigidez foi reconhecida como um instrumento legítimo de manutenção da norma. Na percepção de massa, a dureza dos instrumentos de controle aplicados era automaticamente justificada pela segurança do produto final. A lógica pública baseava-se em um postulado simples e bastante pragmático. Uma pessoa capaz de projetar uma confiança inabalável e reconfortante em nível nacional por décadas deve, por definição, possuir um núcleo interno de aço. A distância e o regulamento total, que suprimiam a autonomia e traumatizavam seus próprios filhos, foram reinterpretados pela audiência externa como um fardo pesado, mas absolutamente necessário, de responsabilidade masculina. A sociedade estava pronta para perdoar sem hesitação a autoridade do Criador, precisamente porque o efeito psicológico produzido por ele, a sensação de conforto absoluto e ininterrupto, funcionava sem falhas técnicas. O consumidor desse conforto auditivo defendia ferozmente seu direito pessoal à sensação de segurança, mesmo que para preservar esse direito fosse necessário fechar completamente os olhos para o preço que os habitantes da mansão isolada pagavam diariamente. É aqui que reside o paradoxo mais profundo da presença cultural de Bing Crosby na história americana. A experiência da indústria do entretenimento prova que o sistema tende a mostrar uma tolerância excepcional ao controle rígido e à supressão da individualidade, desde que esses fenômenos não sejam acompanhados por retórica pública agressiva, escândalos ou caos visual. O poder que funciona silenciosamente, que formula regras com um barítono aveludado, que é esteticamente embalado de forma confiável em um golpe lento de taco de golfe e na luz suave de uma guirlanda de Natal, recebe da sociedade uma quase total inviolabilidade. A suavidade visível da apresentação servia como uma indulgência ideal e infalível para qualquer rigidez interna. Crosby provou por experiência própria que, se um artista é capaz de fornecer a dezenas de milhões de pessoas um abrigo acústico confiável contra seus medos coletivos, a nação voluntariamente e com alívio desistirá de tentar analisar quais métodos esse artista usa para manter a disciplina em seu território privado. Com o tempo, o homem biológico, com todas as suas complexas contradições, com sua necessidade obsessiva de regulamentação total da realidade, com seus cálculos matemáticos meticulosos de estúdio e hierarquia familiar fria, foi gradualmente, mas inevitavelmente, excluído da equação cultural. A memória histórica iniciou um processo automático de esterilização metódica do legado, separando cuidadosamente a complexa e desconfortável personalidade humana do fenômeno acústico puro que ela produzia. No saldo final, restou apenas a entonação destilada. O mesmo microfone de estúdio que Crosby uma vez dominou com maestria para criar a ilusão de uma conversa íntima e confidencial, acabou por absorver completamente seu criador. A tecnologia registrou e preservou para sempre apenas aquelas frequências sonoras específicas que atendiam à necessidade da sociedade por tranquilidade. O homem real foi desmontado com sucesso, e em seu lugar surgiu um padrão atmosférico, um som de fundo previsível e seguro para a principal temporada festiva do ano. A enorme indústria da cultura de massa não precisou destruir a personalidade complexa, tecida de ambições de poder e controle de Bing Crosby, para proteger seus investimentos multimilionários de longo prazo. Ela agiu de forma muito mais pragmática. Simplesmente otimizou seu legado, reduzindo-o ao detalhe mais conveniente e funcional. Aquele absoluto, a ordem implacável a qual o cantor se esforçou tão arduamente e metodicamente durante toda a sua vida consciente, foi finalmente realizado, mas não por ele mesmo, e sim pelo sistema impessoal que o canonizou. Ele alcançou um status de imortalidade cultural sem precedentes, exclusivamente porque a sociedade americana concordou voluntariamente em esquecer a dureza de seus métodos. Esse esquecimento tornou-se um preço aceitável para a possibilidade de, a cada dezembro, retornar a um mundo fictício, idealmente seguro e previsível, construído para sempre por sua voz suave. Bing Crosby passou a vida inteira construindo um sistema impecável de controle.
Ele gerenciava com precisão matemática sua respiração diante do microfone, a distância com o público, sua imagem pública e o destino de seus filhos. Mas a ironia é que, no fim das contas, essa necessidade de ordem total acabou se voltando contra ele. A indústria da memória coletiva se mostrou uma administradora ainda mais calculista. Ela pegou dele apenas o que precisava: o barítono suave, o suéter tricotado e a entonação acolhedora, e deixou de lado, friamente, todo o resto, incluindo o próprio homem com todas as suas contradições. A história mostra que a cultura raramente perdoa seus heróis por caos aberto, fraqueza ou histerias públicas. Mas ela prontamente garante a imortalidade àquelas figuras cuja rigidez oculta está bem embalada em uma forma de estabilidade e segurança tranquilizadoras.